Giro macro começando e essa semana promete ser uma semana de grandes emoções e volatilidade para o mercado. A gente não só tem alguns dados macroeconômicos que saíram na semana passada e vão estar influenciando a FONC, que vai acontecer nessa quarta-feira, mas oficialmente os anúncios de ETF foram aprovados no Google e estão começando a rodar nessa segunda-feira agora, no dia 29 de janeiro, que já está começando a causar uma volatilidade no mercado. As pessoas já estão aí com os nervos à flor da pele, não só com expectativas para os ETFs, como que eles vão se performar agora com anúncios rodando de forma ativa dentro da plataforma do Google nas redes sociais, mas também a grande primeira decisão monetária do Banco Americano referente aqui à própria economia global. É o que a gente vai estar discutindo logo depois da vinheta. Pessoal, então já começando aqui com o calendário econômico da semana passada, tá? A gente teve alguns fatos importantes aqui no mercado, começando pelo PIB, que veio acima do esperado, certo? O PIB aqui do último trimestre de 2023 veio 3,3%, sendo que a expectativa era de 2,0%. Então, isso é uma coisa muito importante da gente ficar de olho, justamente porque economia americana extremamente aquecida e a gente vem aí de dados, né, nos últimos giros macroeconômicos que a gente veio aqui comentando no canal. É muito importante ressaltar que o mercado de trabalho também continua extremamente aquecido nos Estados Unidos. E com o mercado de trabalho aquecido e o PIB crescendo, né, agora no último trimestre, a gente consegue ver que a economia dos Estados Unidos está muito forte. E um dos motivos pelo qual a gente vê aumento na taxa de juros ao longo dos últimos meses foi justamente essa questão de tentar frear esse mercado extremamente aquecido, que é o que vem causando inflação. Porém, para alegria de muitos e minha inclusive, né, os núcleos de PCE, né, os índices PCE, que é o índice de inflação que o Banco Central mais olha, eles estão dentro do esperado e no caso do mês de dezembro até um pouquinho abaixo do esperado. Então a gente está tendo a economia forte, mercado de trabalho aquecido, as pessoas consumindo, porém um cenário de desinflação. E essa semana, o que a gente vai ter? Principalmente a FONC, na quarta-feira, dia 31 de janeiro, fechando janeiro com um dia extremamente importante. É lá que vai ser decidido a taxa-alvo de fundos do Banco Central americano, que basicamente é o que está movimentando muito aí o mercado ao longo dos últimos anos, né? Essa página aqui ela tá demorando um pouquinho para carregar, mas é a página que a gente vê a contagem regressiva para a FONC. Faltam 2 dias, 2 horas, juntamente com a expectativa do mercado, onde atualmente 97,9% dos investidores acredita que não vai ter corte na taxa de juros. Veja bem, aumentos já estão completamente fora de cogitação. O que os investidores estão agora precificando é o possível corte na taxa de juros. Tanto que ao longo dos próximos meses a gente já começa a ver esse sentimento aflorar cada vez mais. Para a reunião de março, olha só, a reunião que vai acontecer nessa semana vai ser a primeira do ano, 31 de janeiro. No dia 20 de março vai ser a segunda reunião do ano, onde 48% do mercado já acredita que vai começar a ter corte na taxa de juros. E o que acontece? Praticamente é certo que até maio os investidores eles estão precificando um corte na taxa de juros de pelo menos 25 basis points. Porém, vai depender muito do que o Banco Central vai falar amanhã, uma vez que, primeiro, a gente tem de um lado um mercado extremamente aquecido, uma economia extremamente aquecida, e se eles reduzirem a taxa de juros com a economia aquecida, pode ser que isso seja um incentivo a mais para a economia continuar girando dessa forma, o que poderia resultar novamente no cenário inflacionário. Isso pode ser discutido na reunião aí de quarta-feira. E o segundo fato importante é porque os investidores estão precificando agora para esse ano de 2024, possivelmente aí, olha só, a maior parte das pessoas acreditam que a taxa de juros vai operar entre 3,75% e 4,25%. E a gente está falando, né, de uma queda aí de 5,25 para 3,75 de 1,5
um base point e meio mais ou menos, né? Dependendo até mais que isso. Sendo que o próprio Banco Central americano já falou que o limite de corte na taxa de juros dele, o esperado, é que a gente termine o ano de 2024 com um corte de até 1%. Né? Então pode ser que os investidores eles já estão precificando, de certa forma, um certo corte além do que o Banco Central pretende dar. E isso deve ser discutido nessa próxima reunião que vai acontecer daqui a 2 dias, justamente sobre o que o Banco Central está esperando para fazer com relação à taxa de juros. E por que isso vai impactar diretamente no Bitcoin? Justamente porque agora a gente tem grana institucional entrando no mundo cripto. Então a gente já viu aí ao longo da semana como que a venda, né, dos GBTC que aconteceu ao longo da semana passada já teve uma certa influência no preço. E agora, cada dia mais que passa, a gente está vendo os ETFs terem mais e mais grana. Por exemplo, o ETF de Bitcoin da BlackRock atingiu 2 bilhões de dólares de ativos sob gestão, né, que é o AUM. E se tornou o primeiro produto de Bitcoin a ter uma grana superior a 2 bilhões, tirando o GBTC. O GBTC ele é um ETF diferente, porque ele já meio que era um fundo de investimento antes da SEC aprovar, né, de fato ele ser negociado na Bolsa de Valores. Então ele já tinha quase 30 bilhões de dólares sob gestão, porque era uma forma que os investidores investiam através de fundos de investimento, sem ser na Bolsa de Valores, através do GBTC. E a gente viu, inclusive, né, ao longo da última semana, a saída dos investidores através de taxas menores. Então o GBTC vendeu bastante Bitcoin e com isso, né, esse dinheiro ele acabou indo, dentre outros casos, né, principalmente para BlackRock, que viu uma entrada de 170 milhões de dólares, totalizando aí mais de 4.300 bitcoins. Então agora o ETF da BlackRock, que é o IBIT, ele já ocupa o terceiro lugar em fundo com maior captação de ativos de todos os mais de 600 FTFs que foram lançados aí no ano de 2023. E provavelmente o próximo que vai chegar a passar a marca dos 2 bilhões de dólares é o Wise Origin Bitcoin Fund da Fidelity, né? Que é a outra grande gestora atrás da BlackRock, que atualmente já está com quase 44 mil bitcoins até o dia 25 de janeiro, que foi quando essa reportagem aqui considerou aí o fechamento das empresas. Outra coisa que está causando aí muitos alvoroços no mercado ao longo dessa semana e fazendo o Bitcoin subir, principalmente nessa sexta-feira. O Google está permitindo anúncios do ETF de Bitcoin. Eles vão começar, ou melhor, eles começaram a partir dessa segunda-feira, tá? Essa reportagem aqui, ela é da sexta-feira passada, então agora já tem anúncio do ETF rodando pelas maiores empresas do mundo. E isso sim é um marco para a história, né, do criptoativo, porque o Google ele sempre foi um tanto quanto controverso com relação às criptomoedas. Então teve recentemente uma alteração nos termos que foi publicada lá no dia 6 de dezembro, ou seja, mais de um mês antes dos ETFs serem aprovados, justamente falando que teriam aí anúncios de ETF com base nas políticas do Google, que até então não permitia, tá? Inclusive se você falasse de criptomoeda e anunciasse isso no Google, isso seria complicado, o Google derrubava o seu anúncio. E esse anúncio do Google ele vai além dos Estados Unidos, porque essa nova política também vai valer para outros países onde produtos de investimento em criptomoedas estão sendo ofertados. Eu não sei se são criptomoedas em geral, se está liberado falar abertamente sobre Bitcoin e criptomoedas, ou se é apenas sobre os trusts, né, que é os fundos de investimento. A gente vai saber mais detalhes aí ao longo dos próximos dias à medida que anúncios forem aprovados. E com isso eu já até acendo um alerta, toma muito cuidado, tá? Quando o Google aceita anúncios de criptomoedas, se ele flexibilizar demais, a gente vai voltar para um problema que acontecia muito lá em 2018, 19 e 20, que é os golpes de phishing e páginas falsas relacionadas à corretora de criptomoedas e qualquer outro serviço, tá? Era muito comum você digitar o nome da sua corretora no Google, clicar no primeiro link, porém o primeiro link é o link patrocinado de uma página que é uma página exatamente igual à sua corretora, porém falsa, certo? Na época, cara, 19, 20, você digitasse o nome da sua corretora no Google e clicasse no primeiro link, era golpe, certo? Isso pode voltar a acontecer com essa flexibilização. Então a política parece ser uma mudança gradativa do Google, que agora está mais neutro em relação às criptomoedas.
E por último, né, para fechar o nosso giro macro, o Brasil contraria a tendência e investe 10 milhões em fundos de criptomoedas nessa semana, enquanto a gente está vendo mais as saídas, né, lá no exterior, principalmente com a retirada massiva do fundo aí do GBTC. Então a gente viu numa perspectiva global uma retirada de 500 milhões de dólares em fundos ao redor do mundo de Bitcoin, enquanto o Brasil registrou uma entrada de 10,3 milhões de dólares ao longo aí do começo dessa semana. Então, como eu comentei aqui, né, as recentes quedas do preço provocadas pelas saídas substanciais aí dos ETFs de Bitcoin da Grayscale totalizou aí 5 bilhões de dólares desde o dia 11 de janeiro e provavelmente também resultaram em saídas nas demais regiões do mundo, né, outros países. E só as saídas do ETF da Grayscale resultaram em 2,2 bilhões de dólares. E parece que essa saída vem diminuindo de forma gradual à medida que o total diário cai ao longo da semana. Enquanto isso, né, os brasileiros eles seguem otimistas no mercado. Galera, agora, né, não só os anúncios eles foram liberados, a gente pode estar vendo uma leve volatilidade e especulação por conta disso, né? Se tem anúncio rodando, tem mais público sendo atingido, que resolve investir no mercado cripto, mais grana entrando, e isso faz o preço subir. Mas pode ter certeza que as atenções dessa semana precisam estar voltadas para FONC. Essa é uma das FONCs mais importantes que a gente vai ter esse ano, porque a gente pode ter um direcionamento especialmente focado aí para como será o ano de 2024 da perspectiva do Banco Central americano. Beleza? Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se não me conhece, não conhece o canal, se inscreve, deixa o like, isso é muito importante. Não esquece de me seguir nas redes sociais, que estão todas aparecendo aqui em cima nesse exato momento. E no mais, eu vou ficando por aqui. Tenha um ótimo dia, uma excelente semana e valeu, galera. Falou!